O presidente Trump disse que vai divulgar os termos do acordo, o memorando de entendimento com o Irã, nem que precise subir num púlpito e ler ele mesmo. E olha, tem muita gente querendo saber o que realmente está nesse documento, porque o que vazou hoje deixou muita gente preocupada, especialmente americanos que estão em Israel e também aqueles nos Estados Unidos que são grandes apoiadores de Israel. Hoje a gente vai se aprofundar nesse assunto e tentar entender o que realmente está acontecendo e se esse acordo vai mesmo ser assinado na sexta-feira. Vamos conversar sobre tudo isso com o nosso grande amigo, o coronel Douglas Macgregor, analista de defesa e política externa, ex-assessor do secretário de defesa e veterano de combate altamente condecorado. Doug, como sempre, seja muito bem-vindo ao programa. Fico feliz que você tenha conseguido se afastar um pouco das moças na praia lá em Porto Rico para participar com a gente. Bom, algo assim é forte o bastante para fazer isso, porque, poxa, tem muita coisa acontecendo ali. Mesmo assim, foi difícil. Eu achei que você fosse aparecer com roupa de festa, tipo o Larry Johnson. Eu até pensei em fazer isso. Na verdade, eu tenho uma camisa quase idêntica a uma do Larry, e talvez eu use ela antes de tudo acabar. Quem sabe, né? Mas é interessante você dizer isso, porque eu vou trocar de roupa mais tarde. Mas vamos dar uma olhada nas notícias mais pesadas antes de voltar para as boas. Eu quero mostrar isso aqui. O presidente Trump está no G7 hoje, e eu sei que a gente ainda vai falar sobre isso antes do programa acabar. Olha só o que ele disse para responder a várias perguntas que o pessoal tem feito sobre esse memorando de entendimento. Porque até agora, a única coisa divulgada foi o que o lado iraniano publicou, dizendo que teria sido acordado entre as partes. Aqui está o que o Trump disse. Eu não só vou divulgar, como provavelmente vou fazer uma coletiva de imprensa e ler o documento para vocês, palavra por palavra, para garantir que a imprensa cubra tudo com precisão. Porque é um documento muito importante. E diferente do Obama, que poderia ter destruído o Oriente Médio com aquele acordo horrível, o JCPOA foi o pior acordo. Aquilo era um caminho para uma arma nuclear. O meu é uma barreira contra uma arma nuclear. Quer dizer, eu vejo gente dizendo, mas a gente já tinha um. Em outras palavras, ele pagou uma fortuna por isso. Nós não pagamos nada. Doug, alguém realmente acredita no Trump quando ele repete várias e várias vezes aquela história de que o plano do Obama levava a uma arma nuclear, mas o dele é um muro na frente disso? Quem sabe o que vem depois? Mas entre essas duas coisas, tem alguém que realmente acredita nisso? Bom, ele deve ter uns 30% do eleitorado que gosta de ouvir críticas ao Obama. Então, se ele critica o Obama, vai receber alguns aplausos desse grupo. Mas no fim das contas, o que é isso? Acho que alguém me disse que esse era o 39º anúncio de um acordo de fim de guerra. Na verdade, é o 40º. A gente tem acompanhado. Bom, precisamos ver o que tem nesse acordo. E olha, talvez, não sei se você chegou a ver o conteúdo, eu não vi. Tentei ouvir as várias partes envolvidas. E uma das coisas que percebi é que o que os iranianos dizem e o que nós dizemos não são exatamente a mesma coisa. Bom, na verdade, tem algumas coisas que eu já vou entrar direto aqui. Saiu uma matéria hoje de manhã que deixou o Mark Thiessen e vários outros completamente indignados, porque eles disseram, eu não consigo acreditar que é isso mesmo que estamos vendo. Mas aqui estão alguns dos termos, só alguns que eu quero comentar, especialmente o primeiro, o ponto principal. A República Islâmica do Irã e os Estados Unidos, junto com seus aliados na guerra atual, declaram, ao assinar esse memorando, o fim imediato e permanente da guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano. E isso está causando muita preocupação em vários setores por aqui, inclusive e talvez principalmente em Benjamin Netanyahu, porque isso é central no que ele vem dizendo a todo o seu povo, que é essencial para a segurança nacional dele.
E foi isso que ele disse quando perguntaram sobre esse assunto hoje. Você disse que não é obrigado a votar a favor do Líbano nesse acordo. Então você é obrigado a apoiar um acordo com o Irã nesse mesmo contexto? Mais uma vez, esse acordo foi feito pelos Estados Unidos, pelo presidente dos Estados Unidos, e ele acredita que pode realmente integrar tanto a aplicação das sanções quanto o cancelamento do programa nuclear. E eu disse, essa é a decisão dele. Repito, essa é a decisão dele. Ele é quem lidera isso. E eu, claro, apresentei minha opinião em várias conversas. Então, caso alguém não tenha conseguido ler aquelas letras miúdas, a pergunta para ele foi: você vai cumprir aquela cláusula do acordo se ela realmente estiver lá? Porque você disse que iria além disso. E ele respondeu: olha, esse é o acordo do presidente Trump. Enquanto ele conseguir encerrar o programa nuclear e o desarmamento do Irã, ele pode fazer o que quiser. Mas nós temos nossos próprios interesses, e vamos seguir por eles também. Ou seja, ele não se comprometeu a cumprir. Isso vai causar instabilidade? Esse é o primeiro ponto, pelo menos do que foi vazado hoje. Será que isso vai desmanchar tudo antes mesmo da assinatura na sexta-feira? Possivelmente. De novo, isso depende do presidente Trump, que está procurando, como a gente costuma dizer, um salvo-conduto. Em outras palavras, acabamos de travar uma guerra perdida com o Irã. Queremos encerrar isso e sair de cena discretamente, sem mais complicações. Ele está em busca de um documento que lhe dê essa possibilidade. O problema é que, e acho que já falamos sobre isso antes, para o Sr. Netanyahu e sinceramente para os israelenses, a luta contra o Hezbollah é uma questão existencial. Eles sabem que com o Hezbollah não há outro desfecho possível além da destruição do Hezbollah ou da rendição de Israel. Israel não vai se render ao Hezbollah. O que os israelenses tentaram fazer no passado e continuam tentando agora é separar o Irã do Hezbollah. Isso não aconteceu e não deu certo. E eu não vejo nenhuma evidência de que isso vá acontecer agora. Na verdade, o que a gente vê acontecendo com o Irã é que ele está se tornando o líder de destaque do mundo islâmico, o que causa grande incômodo a todos os príncipes e elites muçulmanos sunitas em todo o Oriente Médio, no norte da África e em outras regiões. Então, o Irã está no comando. Ele não vai abandonar o Hezbollah. Outra coisa é que ainda existe o projeto da chamada Grande Israel. E quando se espera que o Sr. Netanyahu venha a público e diga vamos parar o que estamos fazendo em Gaza, o que estamos fazendo no Líbano, o que estamos fazendo na Síria, e também o que planejamos fazer em outros lugares, como no Egito, na Jordânia e na Arábia Saudita, ele não vai fazer isso. Então eu acho que chegamos a um ponto sem volta para ele. E ele não pode simplesmente desistir dos objetivos que declarou. Bom, uma coisa é ele não se afastar de San Diego. Outra coisa é o presidente Trump dizer que você vai se afastar daquilo. Mas o que o lado iraniano está dizendo é o seguinte: esse é o ministro das Relações Exteriores, Vassal Hoxha, que também foi questionado sobre qual é a posição do Irã em relação à questão do Líbano. Qualquer ataque militar da entidade sionista contra o Líbano, a partir de agora, jamais será aceito. A continuidade da ocupação israelense de territórios libaneses é uma violação do memorando de entendimento. E aí, a gente tem isso nas notícias de hoje de manhã. Diz que o Hezbollah insiste que o Irã não vai assinar o acordo, a menos que Israel saia do Líbano, enquanto Trump avalia divulgar o memorando de entendimento. Então, quer dizer, dá para ver que eles estão bem separados, cada um num lado, e o Trump tentando achar um caminho no meio disso tudo. Como é que isso vai se resolver? Bom, até agora, a maioria de nós chegou à conclusão de que o presidente Trump
está, de alguma forma, sob pressão do lobby israelense e de seus agentes, seus apoiadores bilionários e assim por diante, dentro dos Estados Unidos. A gente está prestes a descobrir se isso é verdade. Será que o presidente Trump é realmente um agente independente? Será que ele está em posição de agir, acima de tudo, no interesse dos Estados Unidos, mesmo que esses interesses superem ou entrem em conflito com os do Estado de Israel e do lobby israelense? Vamos ter que esperar para ver. Eu acho que ainda é cedo para dizer. Vamos ver o que acontece na sexta-feira. Mas nesse momento é bem claro que está crescendo uma distância considerável entre Israel e Washington. Eu diria que principalmente em relação ao presidente Trump, porque tenho certeza de que muitos membros do Congresso estão muito interessados em continuar recebendo todo aquele dinheiro. Eles vão decidir e se alinhar com Israel, aconteça o que acontecer. E claro, não há nenhuma consequência real para eles, pessoalmente, a menos que alguém no estado ou no distrito deles reclame, porque eles não são diretamente responsáveis pela segurança dos Estados Unidos. Quer dizer, em teoria são, mas a gente sabe que na prática isso não está entre as principais preocupações deles. E olha, é interessante. Você disse que vamos ver como o presidente Trump vai reagir. Ele também foi perguntado, na verdade os três lados foram perguntados hoje, sobre a opinião deles a respeito do Hezbollah. E aqui está o que o presidente Trump disse. Israel está lutando contra o Hezbollah há tempo demais. E muita gente está morrendo. E não é preciso derrubar um prédio inteiro toda vez que estão procurando alguém, porque tem muita gente morando nesses prédios. E posso te garantir, nem todos ali são do Hezbollah. Eu sugeri a Israel que deixasse a Síria lidar com o Hezbollah, porque, para ser sincero, acho que eles fariam um trabalho melhor nisso. Então, por um lado, o Trump é a primeira vez que eu saiba em que ele realmente questiona a alegação de Israel de que tudo o que eles atingem, tanto em Gaza quanto no Líbano, era um reduto do Hezbollah, era um reduto do Hamas. Agora ele diz, não era, de jeito nenhum era. Você acha que isso é ele? Tem duas coisas que ele disse aí, mas vamos olhar primeiro para essa. Você acha que o Trump está começando a seguir por um caminho em que talvez ele resolva cortar laços e deixar esses caras de lado? Vamos ter que ver. De novo, você sabe, essa é a pergunta de $90 mil. Ele consegue se afastar dos interesses de Israel? Em outras palavras, ele consegue seguir numa direção nova e diferente. A gente precisa entender de verdade qual é o problema central com o qual ele está lidando. Eu nem acho que o presidente Trump entende isso completamente. Qual é a questão principal agora na região? A questão central na região é Gaza. E é a determinação da liderança israelense de gazificar tudo o que eles querem controlar. Ou seja o sul do Líbano, a maior parte do Líbano, o sul da Síria ou boa parte da Síria, onde quer que eles avancem, o processo de gazificação precisa ser implementado primeiro. Então é isso. Não vai haver solução, não vai haver fim para esse desastre enquanto isso não for enfrentado. Agora, como é que se enfrenta isso? Olha, é preciso parar os israelenses do que eles estão fazendo agora na Cisjordânia, que é destruir vilarejos. Cristãos, muçulmanos, para eles não faz diferença. E também é preciso retomar o controle dentro de Israel, de tudo o que está acontecendo dentro do Estado. Porque neste momento há milícias judaicas atuando de forma independente, colonos, cidadãos israelenses. Eles têm uma ligação frouxa, talvez, com alguns elementos das forças de defesa de Israel. Mas o meu ponto é que o país já não é mais um Estado unitário como era no começo. E isso é um problema. E por fim, como é que se resolve qualquer coisa se não se aceita que algum tipo de Estado palestino precisa existir? Isso é impossível. Os israelenses tornaram isso impossível. Não pode haver um Estado palestino, e os israelenses não vão se integrar nem se assimilar ao resto do Oriente Médio.
Eles já se recusaram a fazer isso no passado. E agora, com certeza, não vão fazer. E, sinceramente, eu não vejo como poderiam. Como é que você diz para todo mundo ao seu redor, para os seus vizinhos, que eles são sub-humanos, que são animais que não merecem viver, e depois espera ser recebido de braços abertos, depois de algum novo acordo assinado pelo presidente dos Estados Unidos, e seja lá quem for? Eu não vejo isso acontecendo. E olha, tem também esse pano de fundo do acordo Sykes-Picot, do ponto de vista das pessoas no Oriente Médio hoje. Elas olham para esse acordo e dizem acabou. E não é só Israel que faz parte desse acabou. É tudo. Todos esses pequenos estados no Oriente Médio, principalmente na Península Arábica, não são nações de verdade. They're not genuine nation states. They're artificial constructs. They're creatures of the First World War. Eles são construções artificiais. São criações da Primeira Guerra Mundial. Isso inclui Israel, inclui a Jordânia, todos esses lugares. Essa é a visão de muita gente que vive na região. Eles dizem, precisamos de mudança, e isso significa eliminar essas construções artificiais. Agora, muita gente responde, isso é impossível. Não dá para fazer. De fato, até agora tem sido impossível. Mas as coisas estão mudando dentro da região. E as atitudes das pessoas que vivem lá também estão mudando. Os turcos e os iranianos vivem dentro de estados civilizacionais. Em outras palavras, os turcos são o estado sucessor do Império Otomano e o Irã é o estado sucessor da Pérsia. Esses dois povos não têm dilema sobre quem são ou sobre a própria identidade. Eles não dependem de potências estrangeiras para vir, sustentá-los e garantir que continuem existindo. Eu só posso imaginar o que a liderança em Ankara ou em Teherã pensa, em particular, sobre o que deve ser feito no Oriente Médio. Tenho certeza de que todos estão interessados na mesma coisa. Todos querem que o status quo atual desapareça, e esse é o grande problema. Agora, os Emirados Árabes Unidos entendem isso e estão tentando montar novos oleodutos para se manterem vivos, para evitar ter que escoar o petróleo para fora do Oriente Médio. Claro, a consequência indesejada disso é que esses oleodutos precisam atravessar a Arábia Saudita ou Omã. Já existe um oleoduto passando por Omã, mas especialmente se ele cruzar a Arábia Saudita. O que acontece? O que isso significa? Como é que eles lidam com isso? Todo mundo está tentando encontrar um jeito de continuar existindo, mas vai ser bem difícil depois que esse acordo for assinado. Agora vamos supor que ele seja assinado. Será que tudo vai desmoronar? Provavelmente. Mas, se o objetivo for simplesmente sair, se a ideia for se desligar de tudo, o que eu acho pessoalmente que é o que o presidente Trump quer fazer, do ponto de vista dele, talvez isso nem faça diferença, Daniel. Porque ele pode dizer, olha, fizemos tudo o que podíamos, e esse foi o melhor resultado possível. Se as pessoas da região se recusarem a aceitar, bom, isso não é problema meu, nem nosso. E eu acho que esse tipo de postura pode levar à assinatura do acordo e, no fim das contas, ao nosso afastamento da região. E bom, eu quero dar uma olhada em alguns dos ventos contrários que estão pesando contra isso, porque o presidente Trump está sendo pressionado de todos os lados, como você mencionou há pouco. Ele está sendo pressionado pelo lado israelense, e a gente vai ver em seguida algumas das declarações do Netanyahu. Também está sendo pressionado, claro, pelo lado iraniano, porque eles estão tentando forçar algumas questões bem grandes, e eu vou mostrar alguns trechos do memorando que vazou. Mas ele também está sendo pressionado dentro dos Estados Unidos, e isso vem de alguns dos seus maiores apoiadores, como Mark Levin, por exemplo, que é um grande defensor de Israel, mas vinha apoiando Trump em tudo até agora. Teve também a Rebecca Heinrichs, que disse, olha, a gente não pode deixar Israel para trás. Ela postou isso na conta dela no X. E uma das pessoas mais irritadas e que está fazendo mais pressão é o Jack Keane. Eu não consigo conciliar algumas das coisas que estão saindo do governo vindas de fontes confiáveis. É isso que me deixa tão preocupado. Quando ouvi isso dos iranianos, eu descartei. Pensei, é a mesma conversa de sempre.
Mas quando ouço de fontes do próprio governo algumas das coisas que você ouviu e o que está nesse acordo, nada disso faz o menor sentido. É indefensável. Eu acho que o presidente deveria simplesmente divulgar o documento e deixar as pessoas verem o que tem ali, para a gente parar de discutir sobre algo que ninguém realmente viu. Eu acho que está bem claro que ele viu. Sim, é por isso que ele está tão irritado com isso. Mas o que você acha? Bom, vamos por partes aqui. O que você acha de toda essa pressão dos Estados Unidos sobre o Trump para ele não assinar esse memorando de entendimento? A gente já falou sobre isso antes. Isso é permanente. Não vai desaparecer. Quer dizer, quando eu digo permanente é porque provavelmente está mais forte do que nunca. Tenho certeza de que todo mundo, do Paul Singer, a Miriam Adelson, ao Larry Ellison, todos eles que são profundamente comprometidos com a ideia de colocar Israel em primeiro lugar, vão se opor a isso. E olha, eu não sei o que você diria ao presidente Trump neste momento. O presidente Trump claramente acha que não é do interesse político dele, nem do interesse do povo americano, que a gente continue preso para sempre nesse problema. Pelo menos é assim que eu vejo. Então ele quer que esse acordo fique registrado. Eu acho que eles percebem a possibilidade de que os israelenses tenham ido longe demais e que em algum momento as pessoas vão dizer, chega, já deu, estamos saindo. E, sinceramente, como é que a gente evitaria isso? Quer dizer, se tem uma coisa que a gente aprendeu, é que nesse novo ambiente de guerra, com toda essa tecnologia de inteligência, vigilância, reconhecimento e a infinidade de sistemas de armas guiadas com precisão, mísseis não tripulados, mísseis de cruzeiro e por aí vai, a gente não consegue proteger nossos aliados. E isso está caindo a ficha não só no Golfo Pérsico, mas também na Europa, no Nordeste da Ásia e em outros lugares. Então, todas aquelas condições que antes favoreciam esse tipo de investimento maciço na hegemonia militar dos Estados Unidos, mantendo bases em volta de toda a periferia da Eurásia, acabaram. Isso está parando. Acho que isso está ficando claro para o presidente Trump. E se ainda não ficou, acho que ele já percebeu por conta própria, porque simplesmente não vai funcionar. E isso quer dizer que pode ser algo irreversível. Vamos colocar assim. Se isso for assinado e a gente levar adiante, pode ser irreversível. Independentemente do que as outras duas partes, o Irã e Israel, acabem fazendo. Agora, deixa eu passar para o lado israelense aqui, porque, como você vai ouvir, esse é o Netanyahu falando sobre o bom relacionamento que ele tem com o Trump. Acho que isso foi traduzido para o inglês. Mas o interessante aqui, e eu queria que você comentasse depois, é o seguinte: será que é o Netanyahu mesmo? Ou são todos esses defensores da guerra aqui nos Estados Unidos que dizem não, vamos continuar, vamos seguir lutando? Eles precisam reconhecer o que você acabou de dizer sobre como a gente simplesmente não consegue fazer isso. A gente não tem como se proteger de ataques iranianos se a situação voltar a ser uma guerra aberta. Não conseguimos proteger os outros. Então, voltar para isso seria literalmente autodestrutivo. E mesmo assim, parece que é exatamente isso que eles estão pedindo. Trump e eu nos conhecemos há muitos anos. Muitas vezes pensamos da mesma forma, mas também há situações em que não concordamos tanto. Eu sou responsável pelos interesses de segurança de Israel. Defendo esses interesses, mas não de forma agressiva. É preciso agir com sabedoria e com muito conhecimento do cenário americano. Isso exige bastante experiência. Eu acredito que faço isso da melhor maneira possível. E quando é necessário, mantenho uma posição firme em defesa da nossa segurança. Sabe, eu realmente só como um comentário à parte, adoraria ouvir o presidente Trump dizer a mesma coisa. Tipo, sim, eu gosto de Israel, mas vou defender primeiro os interesses de segurança dos Estados Unidos. O Netanyahu vai fazer o que você está sugerindo. E a questão é se o presidente Trump vai fazer o mesmo ou não. Mas, se puder responder do ponto de vista militar,
Por que todas essas pessoas estão pressionando por algo que claramente a gente não tem como alcançar militarmente? Eles não conseguem aceitar a possibilidade de que a força que nós construímos e na qual investimos trilhões de dólares ao longo dos últimos 35, 40 anos, já não seja mais viável no novo ambiente de combate. E eu tenho certeza de que essa é a visão do General Kinney. Isso sempre foi um problema. Os oficiais de alta patente têm muita dificuldade em lidar com novas realidades no campo de batalha, novas tecnologias, novas formas de lutar, novas estruturas. Então eles tendem a resistir a tudo isso, dizendo que ainda não foi comprovado. Mas você e eu achamos que já foi, sim. E acho que muita gente também já percebeu isso. Aprendemos muitas lições importantes com a guerra na Ucrânia e também com a guerra no Golfo Pérsico. Acho que o Golfo Pérsico é provavelmente um exemplo mais claro, porque ali o terreno não esconde nada. Dá para ver as explosões, os danos, as operações. Já na Ucrânia, muita coisa é opaca para a gente. Em outras palavras, a gente não consegue ver com tanta facilidade e clareza quanto no Oriente Médio. Então não me surpreende que ele provavelmente pense assim. E ele deve dizer algo como não, a gente tem munição suficiente, mísseis suficientes, aviões suficientes, e ninguém vai nos impedir. Lembre que a gente já ouviu isso várias e várias vezes. Toda vez que alguém menciona os russos, os chineses ou a possibilidade de eles intervirem, a resposta é sempre: ah, esquece isso, não importa. Eles nunca vão fazer nada. Eu acho que essa é uma posição muito perigosa de se adotar. E acredito que o presidente Trump também sabe que é uma posição perigosa. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O presidente Trump com certeza ouviu com atenção o Sr. Erdogan. Ele precisa fazer isso, afinal a Turquia é uma potência importante. Também ouviu o general Sisi no Egito, que é um líder vulnerável, mas ainda assim comanda o maior país árabe muçulmano do mundo. Então, eu acho que é fácil ter uma visão limitada do mundo quando se olha tudo por um prisma muito estreito. E é isso que acontece com muita gente que tem essa postura fixa, incondicional, de colocar Israel sempre em primeiro lugar. Mas, se você é o presidente dos Estados Unidos, tem muito mais coisa que precisa ser levada em conta. Bom, tem muito mais coisa. Na verdade, tem bem mais nesse acordo aqui. A gente vem falando de grandes obstáculos só com a questão do Líbano, onde os iranianos se posicionam, o que o Hezbollah diz no Líbano, o que o Trump diz no Líbano, o que Israel diz no Líbano. Eu realmente não sei como conciliar só esse ponto, mas tem muitos outros também. E, na verdade, pelo que parece, o Wall Street Journal agora também está noticiando alguns dos termos que vazaram. Então, ao que tudo indica, algumas das coisas que a gente vem comentando estão de fato na versão americana. O Trump ainda não leu isso publicamente. A gente vai chegar nesse ponto assim que ele fizer isso. Mas antes, vamos dar uma olhada no que mais tem sido comentado por aqui. Porque uma das coisas que chamou a atenção foi o que disse o Mark Thiessen, que tem sido um grande defensor dessa guerra contínua e que, sinceramente, parece não se importar em matar quantos iranianos forem necessários. Ele publicou, hoje de manhã, que os Estados Unidos se comprometem, segundo ele, esse é um dos termos, a, junto com seus parceiros regionais, criar um plano abrangente, acordado por ambas as partes, para a reabilitação e o desenvolvimento econômico da República Islâmica do Irã, garantindo um financiamento de pelo menos 300 bilhões de dólares. Olha, de qualquer jeito que você queira encarar isso é uma reparação que só o lado perdedor paga. E, na verdade, aqui estão os termos que ele está apresentando nesse momento. Mas vamos ver, onde quer que esse dinheiro vá parar. O J.D. Vance foi entrevistado ontem e tentou escapar do assunto, dizendo algo como, vai vir de outro lugar, não vai sair dos Estados Unidos. E aí acho que hoje, o Jack Keane, não vou mostrar esse vídeo agora, respondeu dizendo, olha, não me importa de onde vem o dinheiro, a gente não pode deixar esses caras ficarem com isso.
Mas será que existe alguma forma de contornar isso sem dar a eles reparações se o acordo não for assinado? Bom, antes de tudo, vamos deixar uma coisa clara. O Mark Thiessen, junto com o general Keeney, compraram totalmente a narrativa israelense de que o Irã é como se fosse o arcediago da Igreja de Satã, que é um país permanentemente mau, que suas intenções são más, que sua sociedade é má e por isso precisa ser destruído. Sinceramente, é assim que eles veem a situação. É por isso que a gente continua ouvindo pessoas dizendo: bombardeia de novo, bombardeia de novo, bombardeia de novo. Eu não acho que o presidente Trump, em particular, acredite nisso. Na verdade, pelas declarações que ele já fez no passado, eu sei que ele não acredita. E acho que ele entende que, neste momento, o que o mundo precisa é de estabilidade, não de caos. E essa guerra no Golfo Pérsico criou um caos financeiro, econômico, estratégico. Então, sabe, o que você diz para alguém que insiste? Quero dizer, e se você fosse casado com uma pessoa que todos os seus amigos detestam e falam coisas horríveis sobre ela, mas você conhece a pessoa e não concorda com o que dizem, aí você tem uma escolha. Pode ouvir todos os seus amigos ou pode ficar do lado da sua esposa. É mais ou menos a mesma coisa. E eu acho que o presidente Trump é ponderado o bastante para saber que as acusações contra o Irã não são válidas. E agora ele sabe que os israelenses são capazes de coisas que nem ele, nem eu, nem muitos de nós achávamos possíveis. Eu com certeza não achava. Não mesmo. Então eu não acho que isso funcione. E olha, apesar dos comentários do Mark Chesson, é um desastre se você for o Netanyahu. É um desastre se você estiver comprometido de forma permanente com a hegemonia regional de Israel e com as finanças judaicas internacionais. Mas para nós não é um desastre. A gente tem interesse em fazer negócios com o Irã, assim como tem interesse em fazer negócios com a Rússia, com a China e, sinceramente, com todo mundo. E tem aquela manchete do Wall Street Journal que a gente mencionou. É uma notícia de última hora, do ponto de vista deles. Saiu justamente quando o nosso programa entrou no ar. Vamos dar uma olhada nesse ponto, com base nos termos que foram vazados. Os Estados Unidos se comprometem a encerrar, em um cronograma que ainda será definido como parte do acordo final, todos os tipos de sanções atualmente aplicadas à República Islâmica do Irã. É uma lista longa, que inclui resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, acordos do Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica e todas as sanções unilaterais, tanto as primárias quanto as secundárias. Essa é uma lista enorme, Doug, porque você está falando que todas as sanções seriam suspensas. E os iranianos vêm dizendo que isso tem que acontecer logo de cara, senão não tem acordo. E agora, se esses termos forem verdadeiros e isso vier do nosso lado, então a gente vai ter que abrir mão de tudo isso. Agora, dá para imaginar as cabeças explodindo em Washington se ele realmente fizer isso, o Trump, e suspender essas sanções? Você acha que ele consegue se safar dessa? Olha, eu acho que ele vai ter problemas com o Congresso, obviamente, porque eles ainda estão no bolso do AIPAC e vão se revoltar contra qualquer tentativa de suspender sanções ao Irã, ou aliás a qualquer outro país que os israelenses e o lobby não gostem. Mas ele está fazendo a coisa certa. Isso é coisa do passado. Acho que o presidente Trump está se afastando desse tipo de passado autodestrutivo e sem sentido, que marcou a política externa e de defesa dos Estados Unidos por 30, 40 anos. A gente teve uma oportunidade depois de 91 e certamente uma grande oportunidade depois de 2001 para mudar de rumo em vários aspectos. Mas não fizemos isso. A gente insistiu em todas as políticas erradas. Poderíamos ter transformado muitos países em amigos e, em vez disso, transformamos em adversários ou acabamos afastando eles.
Tudo isso precisa acabar. Mas isso não é popular dentro do Beltway. O pessoal do Beltway gosta do status quo. Gosta desse sistema que mantém o dinheiro fluindo para os lugares onde eles querem que vá. E o que o Trump começou a fazer no primeiro mandato foi mudar esse fluxo de dinheiro. Depois ele abandonou. Depois voltou a falar disso. No começo ele falava muito bem, mas não fez. Ele fracassou na Ucrânia. Fracassou em Minneapolis. Fracassou em tantos lugares. Talvez agora, nesse momento, ele tenha percebido que estava empurrando a pedra na direção errada e que é hora de sair desse morro e seguir por um caminho mais plano para o futuro. Eu não sei. Não sei onde ele está agora, mas ele me passa um pouco essa impressão. E você acha que ele ainda tem força emocional para sustentar isso, especialmente com toda essa gente que a gente acabou de mencionar aqui? E olha, tem uma lista bem maior de pessoas que estão irritadas com várias dessas coisas. E tem mais um assunto que eu vou abordar logo depois disso. Mas a pergunta é, será que ele consegue fazer o próprio grupo seguir junto, convencer esse pessoal? Você já falou várias vezes aqui no programa que uma das maiores habilidades dele é conseguir transformar qualquer situação e fazer as pessoas acreditarem em algo. Mas será que a gente está chegando no limite desse poder? Será que ele ainda consegue convencer esse pessoal a embarcar com ele, se ele seguir por esse caminho do memorando de entendimento? Quem controla a nossa mídia, a chamada grande mídia? E o quanto isso ainda é relevante hoje? Uma das coisas que eu aprendi nos últimos meses é o quanto a grande mídia perdeu importância. Veja o caso do Tucker Carlson. Muita gente achava que ele era uma grande figura da mídia quando trabalhava na Fox. E o que ele é hoje? Uma figura muito maior, muito mais influente agora que não está mais na Fox do que era quando estava lá. Então eu acho que o cenário da mídia mudou. Existe uma mídia alternativa, ela está crescendo, e no fim das contas vai acabar superando o que a gente chama de mídia tradicional. Já chegamos nesse ponto. Não, mas estamos caminhando nessa direção. Agora, será que isso vai ser suficiente para ajudar o presidente Trump, se ele seguir por esse caminho? Isso eu não sei. A segunda coisa é que o sentimento contra a guerra nos Estados Unidos é muito mais disseminado do que as pessoas imaginam. Veja, a gente não tem serviço militar obrigatório. E boa parte dos motivos para todas aquelas manifestações durante o conflito do Vietnã, especialmente depois de 68, era justamente o alistamento obrigatório. E não era só porque as pessoas não queriam servir, mas porque começaram a perceber que a guerra não fazia sentido e não queriam morrer à toa. Uma posição nada irracional, certo? Eu acho que essa atitude está mais forte agora dentro dos Estados Unidos do que esteve desde que eu a vi nos anos 60. Só que desta vez é uma atitude mais racional. Não é uma coisa do tipo, eu não quero servir meu país. Não, não é isso. É mais assim. Eu não quero ir para uma parte remota do mundo e arriscar minha vida por um conjunto de interesses com os quais eu, como americano, talvez nem concorde ou apoie. Então eu acho que o presidente Trump, dependendo da energia que ele tiver, está numa posição em que pode fazer isso funcionar. Mas ele certamente tem um número enorme de inimigos no Congresso, graças ao lobby que vão lutar contra ele com unhas e dentes. Disso não há dúvida. E tem mais uma coisa, que tem sido um dos maiores pontos de impasse, e esse é um deles. O presidente Trump acabou se colocando numa sinuca com essa questão. Isso porque ele tentou até a exaustão diferenciar esse acordo do JCPOA do Obama, dizendo que o dele é muito melhor, e por aí vai. E ele sempre zombou do Obama por ter enviado aviões cheios de dinheiro, 1,7 bilhão de dólares e tudo mais. Agora, o lado iraniano está dizendo que vai precisar de algo em torno de 10 bilhões de dólares adiantados, ou então não vai haver acordo. Foi isso que eles disseram recentemente. E é aí que está o ponto de impasse. Esse é o ponto número 11, lá no final.
Diz que os Estados Unidos se comprometem, adiante do avanço nas negociações, rumo a um acordo final, liberar e tornar totalmente disponíveis os fundos e ativos congelados ou restritos da República Islâmica do Irã. Eles não colocaram um valor ali, então a gente não sabe se é 24 ou outro número. Mas, de acordo com isso, nós nos comprometemos a fazer isso. Até agora, o vice-presidente Vance disse não tem dinheiro adiantado. O presidente Trump disse, numa entrevista com Kristen Welker há uma semana no domingo, com certeza não, nenhum dinheiro adiantado. E agora aqui, isso diz que tem dinheiro adiantado. Como é que ele vai explicar essa? É difícil dizer, mas eu acho que no fundo ele sabe que se conseguir fazer isso dar certo, especialmente com o Irã e os Estados Unidos, e mudar, sabe, esse estado de quase guerra permanente no Oriente Médio. Desculpe. Ele também vai ter uma oportunidade depois de fazer algo parecido na Ucrânia. Sabe, no pouco tempo em que estive com ele, uma coisa que eu posso dizer é que nunca vi nele interesse em travar guerra. Simplesmente não vi. Não era alguém que saía por aí querendo explodir coisas. Ele estava disposto a fazer isso se achasse que era necessário, se sentisse obrigado a agir assim, mas não era algo que ele quisesse fazer. Se ele conseguir fazer isso funcionar, e claro, tudo depende de todos os fatores que a gente já discutiu. Pode ser que ele não consiga trazer os israelenses para o mesmo lado e que eles insistam em agir sozinhos. E talvez não haja muito que ele possa fazer a respeito, pelo menos num primeiro momento. Mas, se ele conseguir fazer funcionar entre os Estados Unidos, o Irã e o resto da região, então eu acho que ele tem uma chance de fazer algo parecido com a Rússia, a Ucrânia e o leste europeu. E isso seria uma conquista enorme. A gente não deve descartar isso como algo impossível. Tudo depende dele. Será que ele consegue manter o rumo e segurar o apoio necessário para fazer dar certo? Eu acho que sim. Mas sabe, isso depende de coisas sobre as quais nem ele nem eu temos muito controle agora. Sabe, Doug, isso meio que faz a gente voltar a uma questão que, principalmente quando você olha para todo esse conjunto de obstáculos que estão contra ele, tanto dentro do próprio círculo dele, quanto do lado iraniano, do lado israelense, e também toda essa questão com o Líbano, se isso conseguir travar o processo, tudo pode ir pelos ares. Mesmo que ele aceitasse tudo e enfrentasse o custo político em casa, ainda me parece, e eu queria saber o que você acha, que a forma mais eficaz de ele lidar com isso seria dizer, tá bom, vocês não querem concordar com isso, beleza, então se virem sozinhos. É isso, essa ideia de simplesmente se afastar. Eu vou voltar. Se ele tentar retomar o programa nuclear, se começar a cavar o pó da Terra, seja lá o que ele anda dizendo, ele pode falar isso e simplesmente ir embora. Porque aí eu não preciso impor nenhuma sanção. Não preciso liberar fundos congelados. Não preciso ceder nada, além de dizer, a gente vai se afastar. E aí vocês vão ter que resolver sozinhos, porque nesse ponto, nada mais importa, e ele passa a ter o controle da situação. Você acha que esse é realmente o caminho mais eficaz para ele seguir? E se não for, qual seria? Porque eu sinceramente não vejo outro. Olha, lembre-se, congelar o dinheiro de outras pessoas, como fizemos com os russos, os iranianos e outros, é uma ótima maneira de enfraquecer a credibilidade do nosso próprio sistema financeiro. Um dos motivos pelos quais o BRICS está ganhando força, e também porque a alternativa chinesa ao sistema SWIFT fica mais forte a cada dia, é que nós mesmos mostramos ao mundo que não somos confiáveis. Não dá para confiar na gente. Com um simples gesto, bancos em Nova York e em outras partes dos Estados Unidos podem basicamente tirar o seu dinheiro. Isso é algo extremamente perigoso. Então, liberar esses fundos, eu sou totalmente a favor, sem dúvida nenhuma. A gente precisa acabar com essa prática de bloquear, de forma arbitrária,
o acesso a recursos de países estrangeiros só porque não gostamos deles por algum motivo específico. Nesse ponto eu discordo totalmente do pessoal em Washington e da forma como eles pensam. Mas, de novo, eu quero viver em um mundo diferente daquele com o qual eles parecem satisfeitos. Eu não quero viver em um estado de conflito constante com outros povos quando não há motivo para isso. Eu quero poder fazer negócios com todo mundo. Eu repito isso o tempo todo e as pessoas me olham e perguntam: o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer exatamente o que eu disse, a gente quer comércio. Agora, é claro, precisamos estruturar isso de um jeito que seja benéfico para todos os lados. Existem maneiras de fazer isso sem necessariamente sancionar todo mundo. Isso faz parte da questão. A segunda parte é que você pode estar certo. No fim das contas, ele talvez não consiga alcançar tudo o que quer e acabe tendo que recuar. Mas o que significa recuar exatamente? Você vai abrir mão das enormes quantias de dinheiro que os Estados Unidos enviam para Israel de forma rotineira? Essa é a pergunta. Todo mundo no Congresso vai se levantar e dizer: não dá para fazer isso. O que significa que se Israel tiver acesso a um fluxo interminável de recursos para fazer o que quiser, o comportamento não vai mudar. Se a intenção é mudar o comportamento de Israel, é preciso enfrentar a questão do financiamento. Acho que a gente vai descobrir se isso vai acontecer mesmo. Acho que o próximo passo é esperar para ver quando Trump finalmente vai divulgar isso. Aí sim, a gente vai poder dizer que não é mais vazamento nem nada do tipo. Vamos ver o que ele disse e analisar. Mas o Trump não está nas notícias hoje só por causa disso. Ele também está no G7. E eu queria mostrar isso aqui rapidinho, porque o Zelensky também está lá. De novo, não sei bem porquê. Mas o Zelensky disse que o G7 concordou que a Rússia não está vencendo a guerra e que discutiram mais sanções. O que você acha dessa questão do Trump e se mais sanções realmente vão ajudar? Eu acho que o presidente Trump percebeu que ele é um mentiroso gigantesco. A guerra está perdida. A Ucrânia não tem nenhuma chance, de jeito nenhum, de vencer os russos militarmente. Acho que ele sabe disso. E também sente que isso é como uma viagem de volta no tempo. É quase como visitar um museu de história natural. Quem é o G7 hoje? Eles já não são mais os grandes influenciadores que foram um dia. O mundo mudou muito. E quando a gente fala dos japoneses, os japoneses estão numa situação bem difícil. Eles deixaram bem claro pra gente: se vocês tentarem impedir o nosso acesso ao petróleo russo, que o Japão precisa agora, então a gente simplesmente vai vender o resto da dívida de vocês. A gente tem um mercado de títulos muito frágil. É só ligar a televisão e ouvir os analistas. Escolha o analista que quiser. Pode ser o Ray Dalio, o Luke Gromen, o Grant Williams, qualquer um deles. Todos vão chegar na mesma questão. O que o mercado de títulos está fazendo? Porque esse tem sido o termômetro de muita coisa na nossa história. E muitos desses países europeus estão com o pé na cova financeira agora. Quer dizer, imagina o Starmer aparecendo num evento como esse. Ele tem tanta credibilidade quanto o Al Capone. Esquece. Então, eu acho que o presidente Trump está meio que observando tudo. Acho que ele entende isso de forma intuitiva. Até que ponto não dá para saber. Mas acho que ele percebe. Acho que ele entende que isso representa o passado, não o futuro. E acho que ele entende que isso também vale para o Oriente Médio. Você só consegue lutar contra o futuro por um tempo. E no fim das contas, se continuar lutando contra ele, vai acabar sendo destruído por ele. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. É claro que o presidente Trump assumiu o cargo dizendo: sim, eu vou resolver isso. Vamos acabar com isso em um dia. Depois virou 100 dias, e eu não neguei isso. E agora, 17 meses depois, ele basicamente diz: estou lavando as mãos, não vou fazer nada. Um dia antes de ele viajar para o G7, o que quase não saiu na imprensa aqui, porque tinha muita coisa acontecendo, o Vladimir Putin ligou para ele.
Eles conversaram por cerca de 1 hora, e o Putin começou a falar sobre maneiras que ele achava que poderiam levar ao fim dessa guerra. Eu acho que ele fez isso antes do G7, oficialmente para desejar feliz aniversário ao Trump, mas claramente já pensando na reunião. E aí você vê as manchetes de hoje. Parece que isso não mudou muita coisa, porque diz assim: Trump sinaliza um rápido retorno às sanções sobre as reservas de petróleo da Rússia, enquanto o G7 volta o foco para a Ucrânia. E sabe, a mesma história de novo. Eu lembro, Doug, que a gente conversava sobre isso há mais de 1 ano. Os europeus continuam voltando para essas sanções. As primeiras 18 rodadas não fizeram nada. Aí veio a de número 19, que supostamente ia resolver. Depois a 20, que também não resolveu. E agora a 21 estão tentando mais uma vez. Quer dizer, em que momento eles vão perceber que estão simplesmente serrando o galho em que estão sentados? Sabe, no fim da conferência de Potsdam, o Roosevelt já estava bem debilitado e não demorou muito para ele morrer. Ele estava conversando com o almirante que era seu principal assessor militar e, na prática, o presidente do Estado-Maior Conjunto. E o almirante disse ao presidente Roosevelt: Senhor presidente, esses acordos que o senhor assinou com os soviéticos, ninguém acredita que eles vão cumprir. Ninguém acha que isso seja bom para o Ocidente, para os Estados Unidos ou para os nossos aliados. E então, esse era o almirante Ley. Ele finalmente se virou para o Ley e disse: eu sei, mas estou cansado demais para continuar lutando. E claro, pouco tempo depois, ele faleceu. Ele estava cansado. Não deveria ter sido presidente. Nunca deveria ter tido aquele último mandato. Não há nada que a gente possa fazer sobre isso. Eu não sei onde o presidente Trump está. Acho que o presidente Trump está focado, nesse momento, muito especificamente no Oriente Médio. Se ele conseguir algum sucesso lá, talvez então volte a dar atenção à Ucrânia. Mas, por enquanto, acho que ele decidiu lidar com um problema de cada vez. Então, o fato de ele dizer, vou seguir com isso, simplesmente mostra que ele não tem tempo para tratar disso agora. Que não vai brigar com esse grupo, que vai se concentrar no que está fazendo agora, no Oriente Médio. E eu acho que é isso que está acontecendo. Então a pergunta é, para onde a gente vai a partir daqui? Eu acho que há uma certa justificativa. Eu sei que o Gary está vendo se a gente tem um trecho específico, porque pelo que você acabou de dizer, parece mesmo que ele está se inclinando nessa direção. Mas em algum momento ele vai ter que fazer alguma coisa. Quer dizer, dá para continuar empurrando o problema com a barriga, claro. Mas deixa eu colocar isso como uma pergunta. A gente pode simplesmente continuar empurrando isso para frente, para sempre, sem se preocupar, e literalmente passar mais 2 anos e meio de governo Trump e deixar o Estado afundar? A gente consegue sobreviver a isso? Olha, eu acho que a gente pode, para ser bem franco com você, falar sobre a Europa. O acordo na Europa para o presidente Trump é o seguinte: ele está lidando com pessoas que estão à frente de desastres financeiros, econômicos, sociais e culturais nos próprios países. A maioria dos líderes que estão nessa conferência não vai durar muito tempo. Eu fico surpreso que alguns ainda estejam lá. Quando eu olho para o Merz, fico chocado. Quando eu olho para o Macron, não dá para acreditar. E o Starmer, uma loucura. Então, depois desse G7, vão acontecer mudanças grandes e turbulentas por toda a Europa. É só olhar o que está acontecendo na Irlanda do Sul, na Irlanda do Norte e, recentemente, em Glasgow. E você tem um apagão de notícias sendo imposto por esses líderes globalistas que não querem que o mundo saiba que dentro da Alemanha, da França, da Holanda e do Reino Unido existe um descontentamento enorme com o que está sendo feito a essas sociedades por causa desse problema gigantesco de imigração, da má gestão das finanças e da estupidez de tentar provocar uma guerra contra a Rússia. Então essas coisas estão acontecendo.
Agora, o presidente Trump recebe um informe sobre isso, alguém fala para ele sobre isso. Eu não sei. Mas eu acho que, pelos motivos que acabei de mencionar, boa parte do que está errado na Europa vai ser resolvido. E não vai ser resolvido pela força militar. Não vai ser resolvido nem pelos russos, nem por nós. Isso vai ser resolvido internamente nesses países. E os governos que chegarem ao poder vão estar totalmente desinteressados em entrar em guerra com a Alemanha, desculpe, com a Rússia, porque as populações não querem guerra. Alice Weidel fez alguns discursos realmente excelentes. Se ela vai ou não chegar a liderar o país, eu não sei. Vamos ver. Mas ela mostrou o caminho e é o começo da mudança, não só na Alemanha, mas eu diria em toda a Europa. Ela está dizendo, olha, assim que tivermos poder em Berlim, vamos até a Rússia e vamos negociar novos acordos. Queremos importar energia, queremos acabar com a desindustrialização da Alemanha, queremos colocar as pessoas de volta ao trabalho. E nós vamos enfrentar essa questão feia e difícil de reunir milhões de pessoas que não pertencem a este país, que nunca deveriam ter sido admitidas, e mandá-las de volta para casa. É disso que ela está falando, porque eles precisam restaurar o Estado de Direito na Alemanha. Agora, você e eu moramos na Alemanha. Eu passei quase 8 anos da minha vida morando lá, de forma intermitente. É um país onde até 2015, ou até antes disso, você não precisava mais se preocupar com o Estado de Direito. Quero dizer, os policiais não podiam ser subornados, nem passava isso pela cabeça deles. Não havia corrupção, e a aplicação da lei era imediata, uniforme, justa e eficaz. Isso mudou, e eles precisam recuperar isso. Eles sabem disso. Então, eu acho que a Europa está prestes a passar por uma mudança revolucionária, no nível do que aconteceu em 1848. E isso vai resolver alguns desses problemas. Quando eu digo alguns, estou falando do problema da guerra com a Rússia. Isso vai acabar, vai desaparecer completamente. E quando isso acontecer, o dinheiro do Zelensky seca e ele fica sem apoio. Tenho certeza de que ele vai encontrar um avião e sair voando rápido para fora da cidade. Vai acabar aparecendo com os nossos amigos em Cabul, no final, pode acreditar. Ele não tem apoio no oeste da Ucrânia. As pessoas lá estão cansadas disso. Você já viu as fotos, já viu as imagens de vídeo. As pessoas não querem ter nada a ver com essa guerra. E ele está tentando pressionar os europeus a mandarem de volta os ucranianos que estão no exterior, homens jovens solteiros, para lutar. Olha, eu acho que eles até gostariam de mandar embora muitos desses jovens ucranianos solteiros para abrir vagas de trabalho para os próprios cidadãos. Mas eu não acredito que eles vão mandar ucranianos morrer à toa no leste da Ucrânia. Numa guerra contra a Rússia, que a Ucrânia não tem chance de vencer. Acho que o presidente Trump entende isso. Mas, de novo, por que ele se meteria de cabeça nisso agora? Ele tem problemas no Oriente Médio para resolver, e eu acho que ele vai tentar cuidar disso primeiro. Bom, a gente certamente deseja boa sorte para ele nesse sentido também. Interessante. Então, o presidente Trump, aparentemente à margem do G7, teve um breve encontro com Zelensky. Ninguém sabe o que ele disse, vamos ter que esperar para ver. Mas aqui está o que ele disse há alguns dias sobre a situação na Ucrânia. Vocês vão ter um foco especial na Ucrânia? Olha, a gente vai observar. Agora o foco está no Irã. Isso vai ser interessante. A Ucrânia já ficou lá atrás no retrovisor. Mas nós é que não temos nada a ver com isso. A gente vende armas para eles. Nem damos, vendemos. O Obama deu para eles 350 bilhões de dólares em armas, o que foi uma loucura. A União Europeia paga preço cheio pelas armas. Mas não é isso. Isso não tem impacto pra gente. Além do fato que vendemos armas. Estamos a milhares de quilômetros de distância. O Gary tinha um de hoje. Não é de uns dias atrás, não. É de hoje. Aqui está o problema.
Woodrow Wilson abriu os mercados de crédito dos Estados Unidos para a França e para a Grã-Bretanha e também para a Alemanha. Mas ele sabia, durante a Primeira Guerra Mundial, que os alemães não iam conseguir sair da Alemanha e vir para os Estados Unidos para ter acesso ao nosso crédito. Então, o que ele fez? Na prática, ele nos alinhou logo de início com os britânicos e os franceses na guerra contra a Alemanha. Isso foi desonesto e foi destrutivo, porque em 6 meses a França e a Grã-Bretanha já estavam ficando sem dinheiro. O presidente francês, em 1914, quando perguntaram para ele, depois que a guerra começou, quanto tempo isso vai durar? Ele disse, bem, 6 a 8 meses depois disso, não há mais dinheiro. Pois bem, nós cobrimos o déficit. Então mantivemos a Primeira Guerra Mundial em andamento e lucramos com isso, exatamente como o presidente Trump está falando. Isso é moralmente condenável. É errado. E ele não deveria fazer isso. Mas atos moralmente condenáveis são bem comuns dentro do Beltway. E o enriquecimento pessoal parece pesar mais do que qualquer consideração moral hoje em dia, de ambos os lados do espectro político. Mas eu acho que as pessoas precisam entender que nós tivemos um papel fundamental em fazer com que essa guerra, lá em 1914, durasse tanto tempo e, no fim das contas, resultasse na destruição completa da Europa Central e Oriental. E a gente sabe o que isso significou. Trouxe o comunismo ao poder na Rússia e, mais tarde, o nacionalsocialismo ao poder em Berlim. Burro, tolo, insensato. Então ele precisa interromper isso. E é isso que ele deveria fazer o quanto antes. Você fala sobre como é importante cortar o financiamento, as munições e as armas que os israelenses estão usando para destruir os vizinhos. Não é menos importante cortar a ajuda à Ucrânia. Se isso não for feito, mais cedo ou mais tarde os russos, e eu acho que a realidade vai acabar caindo a ficha na Europa, mas até lá, mais pessoas vão morrer sem necessidade. Bom, era isso que eu queria te perguntar. Acho que é a última pergunta. Eu sei que o tempo está acabando, mas você pode imprimir dinheiro, pode fabricar armas, pode criar ataques de longo alcance e tudo mais. Mas você não pode imprimir pessoas. E todo dia esses ucranianos estão morrendo. E só Deus sabe quais são os números reais. Claramente são centenas de milhares de mortos. E quem sabe quantos mais feridos. Vai chegar um ponto em que não vai importar quanto dinheiro ou quantas armas forem enviadas para lá. Não chega uma hora em que o lado ucraniano simplesmente vai, por necessidade, colapsar? Olha, tem tanto dinheiro sendo usado para bancar o Zelensky e o círculo mais próximo dele, para comprar gente narrada, manter a polícia secreta cheia de recursos e deixar os vários oligarcas satisfeitos, que, sinceramente, o povo da Ucrânia não tem importância dentro da própria Ucrânia. Esse é o problema. O Putin está enfrentando agora uma pressão enorme, não só do povo russo, que quer o fim disso, e quer mesmo, mas também do círculo mais próximo dele, que cobra uma ação. Vamos ver o que acontece. Recentemente tivemos alguns ataques bem fortes que vocês mesmos noticiaram, feitos pelos russos contra a Ucrânia, e há um avanço constante ao longo da frente russa. Pokrovsk caiu, Zaporizhia já está ao alcance. Basicamente, a Novorossia, sobre a qual a gente falava há anos, está se tornando realidade. A questão é, como é que você encerra isso, se for russo? E eu acho que a realidade está começando a pesar. Se os europeus não voltarem à razão, vai ser preciso atravessar o rio e entrar em Kiev. Mas isso é algo que eles não querem fazer. E lembre que uma das coisas que mais preocupam o presidente Putin não é só poupar vidas. Ele se preocupa em poupar vidas russas, mas também tentou poupar vidas ucranianas, ao contrário do que muita gente pensa. Só que tem outra coisa que ele precisa levar em conta: a OTAN. E ainda tem esses maníacos que continuam falando em guerra com a Rússia. Agora há pouco, o ministro da Defesa britânico renunciou ao cargo, e ele já comentou, em particular e até um pouco em público, que o Ministério da Defesa do Reino Unido está sem dinheiro. As Forças Armadas britânicas estão em ruínas,
Eles não têm com o que lutar. Pois é, que surpresa, né? Mas olha bem para os outros países da Europa. Os franceses estão um pouco melhor? Sim. Mas estão prontos para uma guerra de verdade contra a Rússia? Claro que não. E a Alemanha? Ah, por favor, nem vale a pena entrar nesse assunto. Eles têm afastado todo o nacionalista do exército, e as populações europeias, no geral, não querem serviço militar obrigatório e não querem lutar em lugar nenhum. No fim das contas, eu acho que o presidente Putin provavelmente vai decidir tomar alguma ação. E isso vai ser usado contra a Rússia. Veja, esse é o problema, Dan. Os russos poderiam ir até Kiev amanhã. Se fizerem isso, as pessoas vão dizer, tá vendo? O Putin quer conquistar o leste europeu. Isso é um absurdo completo. Nunca foi verdade. Mas talvez ele não tenha escolha porque esse regime criminoso não vai desaparecer enquanto tiver dinheiro, equipamento e apoio. E, aliás, a gente acredita que eles têm pelo menos de 40 a 50 mil mercenários em solo ucraniano, lutando pela Ucrânia. Eles não conseguem encontrar homens ucranianos suficientes para lutar pelo próprio país. É impressionante que possa haver tanta gente assim, porque os russos deixaram bem claro que se capturarem alguém que seja mercenário e não ucraniano, essa pessoa pode ser executada pela lei russa como terrorista. Então, para mim, é espantoso que isso continue acontecendo. É uma máquina de moer gente. É como uma esponja que só absorve sangue, sem nenhum sentido. E me entristece ver a disposição do Donald Trump em simplesmente aprovar mais uma dose de estupidez em relação à Ucrânia. Fico triste também com o pessoal no Congresso que anda por aí com aquelas bandeirinhas na lapela, sem entender o que realmente está fazendo e quais são as consequências disso para o povo ucraniano. Mas é assim que as coisas estão. É sim. Você tem tempo para mais uma pergunta? Só mais uma. Tá bom, tudo certo. É o seguinte, isso é o que o Hicks disse sobre quanto tempo a gente pode aguentar. E isso é o que ele falou sobre os nossos estoques de munição. Nem se preocupa com isso. Estamos turbocomprimindo o nosso arsenal da liberdade, produzindo mais rápido, abrindo o Pentágono, rompendo com a burocracia do Pentágono, para forçar a indústria a agir com mais rapidez. Mas existe uma crise nesses estoques agora. Existe uma crise nesses estoques agora, dentro do setor privado. Essa é uma história fabricada que a mídia quer empurrar. E no fim das contas, nossos estoques estão ótimos. Tá bom, Gary, já chega. Ele disse que não há crise, Daniel Davis. Ele disse que não há crise, que a gente pode simplesmente continuar. Mas será que ele está dizendo a verdade? Na cabeça dele, eu acho que ele se sente obrigado, como secretário da guerra, a dizer para todo mundo, fiquem tranquilos, tá tudo bem, não há crise nenhuma. Mas na verdade, é preciso olhar para todo o conjunto de missões, equipamentos, munições e armamentos. Aí a gente começa a perceber que estamos chegando num ponto em que não é do nosso interesse mexer muito fundo nesses estoques. A gente já esgotou muito, bom, para dizer de outro jeito, a gente já esgotou a profundidade das nossas capacidades nesses estoques. Isso não é o fim do mundo, mas é perigoso. Quer dizer, se você parte do princípio de que talvez a gente tenha que lutar, talvez até enfrentar uma grande guerra convencional de alto nível, então sim, não temos estoques suficientes. E é bom lembrar, o país não foi mobilizado e não há motivo para isso. Lembra quando começaram a falar da Rússia lá no começo? Diziam que os russos iam ficar sem isso ou sem aquilo, que na semana seguinte acabaria tudo e que em 2 meses eles não teriam mais nada. Pois é, o Putin mobilizou a indústria. Não foi uma mobilização total, mas foi uma mobilização parcial. A gente não fez isso. Poderíamos fazer? Claro que sim. Precisamos fazer? Não, não temos. Então, eu provavelmente não teria dito as coisas do jeito que ele disse, tipo, não olhem para cá, tá tudo bem, estamos ótimos, somos o arsenal da liberdade. Tá bom, valeu.
Obrigado, técnico. A gente vai pro time de futebol e faz o melhor que der. Mas sabe, o que a gente precisa é de menos exagero em Washington, Dan. A gente precisa dos fatos, mas também de uma avaliação equilibrada. E a avaliação mais equilibrada que eu posso dar é a seguinte: estamos em níveis críticos em algumas áreas? Sim. Dá para corrigir isso? Estamos fazendo algo para resolver? Sim. Próxima pergunta. Isso já seria suficiente. A gente não precisa de um discurso de torcida. That would be enough. We don't need the cheerleading speech. E pelo visto, é tudo que vamos ter por hoje, mas também é todo o tempo que a gente tem. Obrigado por ficar um pouquinho além do horário com a gente, Doug. A gente sempre agradece muito. Certo? Obrigado. Então, pessoal, vocês podem ver mais do trabalho do Doug no Substack dele, onde ele publica em mgregorwarrior.substack.com. Muito obrigado, Doug. Brett. Tchau, gente. A gente também agradece muito a vocês. Não esquece de curtir e se inscrever se ainda não fez isso antes de sair. A gente vai continuar te atualizando sobre qualquer novidade, seja na situação do Irã ou na guerra entre Rússia e Ucrânia. E a gente se vê na próxima, aqui com o time do Daniel Davis. Olha, eu não fico tentando convencer ninguém a comprar ouro, nem dizendo como cuidar da sua carteira de ações. Mas tem uma forma de você ajudar a gente. Se inscreve, aperta o botão de curtir e compartilha isso com alguém que você gosta.